conferência muito interessante e muito atual de um querido amigo meu, velho companheiro de lutas, e que eu gosto muito e sobretudo admiro muito. Nos vai falar sobre dicas para cessar descargas vasculares em tempos de Covid. É sempre um prazer e aprendemos sempre muito. Não só de ciência, mas também de sabedoria, que é a coisa que mais falta faz, porque a ciência está sempre a mudar, a sabedoria é eterna. Então, boa tarde a todos. Começo por agradecer o convite amável e muito amigo e de confiança que o professor Manuel Carajeta me dirige. Uma saudação à mesa, ao doutor Adilindo. Os dois da mesa não são os que estavam previstos. E deixem-me dizer-vos com uma grande saudade por este tipo de congressos com assistência. Tinha saudades. Há 2 anos que não ando nestas andanças e tinha saudades. Aquilo que me fez trazer esta palestra foi, na verdade, os tempos que vivemos. Mas pensei, que raio, não vamos fazer assim uma coisa tão pesada, mas falando de coisas que têm interesse. Chamei-lhe dicas e já vão perceber porquê. Vou mostrar-vos um filmezinho muito pequenino que demonstra que depois daquele confinamento, não sai de casa, não pode andar na rua, etc., etc., começou a haver muito tráfico e vamos ver o que sucede com este tráfico. Ora, gostava de fazer andar o filme. Não, espera aí, portanto, como é que o filme... Já estão a rir. Como é que eu posso... já está. Reparem naquela senhora. Andar na rua, quer dizer, isto do tráfego, o confinamento, apesar de tudo, nos foi protegendo de alguma coisa, porque com esta saída para a rua, com o stress... Mas vejam como a senhora reage. Vai à vida, é isso que nós todos temos que fazer. Vamos à vida. E ela vai, não fica a olhar para aquilo e vai-se embora. Portanto, eu acho que este é um bom exemplo de, depois de sairmos deste confinamento, vai à vida. Mas cuidado com o tráfego. Ok, vamos continuar neste registro. Agora, uma fake news, dupla fake news. Desapareceu das notícias. Eu vejo a CNN, eu vejo a TVI, eu vejo aquilo. Desapareceu o Covid. E este homem seria responsável exatamente por isso que ganhou um prémio Nobel. Quer dizer, uma fake news dupla não ganhou o prémio Nobel, na verdade não acabou com o Covid, e vejam esta estatística recente que eu tirei da internet. Então, dica, que é aquilo que me traz aqui assim. É uma informação útil e específica, muito específica, geralmente pouco divulgada, sobre algo pouco conhecido, que ajuda alguém a fazer alguma coisa. Isto é uma definição, portanto, que parece tautológica, que se repete, mas é mesmo aquilo que se chama uma dica. E para basear um pouco isto da dica, trago 2 citações de Carl Sagan, um homem que eu admiro. É que a ausência de evidência não significa evidência da ausência. Na verdade, em termos científicos, dizemos que não há evidência quando o P é maior que 0,5. E se for 0,6 já diz que não há evidência. É interessante. Portanto, muitas vezes está entre 0,5 e menos que 10. Então, há uma tendência, quer dizer, esta ausência de evidência não significa evidência da ausência. É interessante. No entanto, o mesmo autor, Carl Sagan, diz, mas para dizermos que algo é mesmo fantástico, extraordinário, precisa evidências extraordinárias. E é por isso que, em relação à Covid-19, ainda não há nada que se diga assim com evidência extraordinária, cá está a cura. Há tratamentos, mas ainda não há cura. Portanto, é neste registro que eu vou fazer a minha intervenção. O primeiro aspecto é que nós temos que cooperar com o stress, aprender técnicas, estratégias para lidar com o stress, para tirar o vapor desta chaleira grande que aqui está. E então o que é o stress? O stress vem do latim, preso, constrito, apertado. É uma relação que eu tenho com uma situação, mas que eu posso ou não lidar com ela. E se eu conseguir lidar com ela, eu não considero isso stress. Até um pouquinho de stress na nossa vida faz-nos estar atentos. Portanto, é quase uma relação que eu diria dependente de cada um, conforme se vê neste tipo de gráfico. Quer dizer, primeiro o stress vem, baixa um pouco, mas depois aumento grandemente a minha resiliência e depois chega à exaustão. Daí que muita gente entra em síndromes de exaustão. Então, se eu tiver estratégias de coping, por que é que eu necessito delas? Porque se o coping não é funcional, fico numa perturbação psicológica, isso aumenta o meu cortisol, o que leva a um déficit imunitário, ou a doença psiquiátrica ou a doença somática. Portanto, por isso mesmo, convém eu saber até onde é que aguento o stress, que é normal, e se não aguento, o que é que eu posso fazer para lidar com ele?
Quais são os grandes stressores? Isto é estudos vários e que eu escrevo aqui. É o luto, o stress académico. Curiosamente, fazer exames na universidade, e muitos estão aqui, passaram pelo menos por 39, 40 exames, era o currículo na altura, pelo menos. Portanto, é um stress grande, é considerado um grande stress. O divórcio, morte do cônjuge, quando se gosta dele, naturalmente, senão, tipo viúva alegre e tal. Okay. A solidão, a privação de sono é um grande stress, guerras, como estamos agora a assistir lá fora, catástrofes naturais. Eu pergunto, a pandemia poderia ser considerada uma catástrofe natural, entre aspas. O coping imediato, que é o que as pessoas fazem, alimentam-se, comem mais, não tem muito a fazer, viagens até ao frigorífico, ali ao lado da porta, não é? Ver televisão, tabaco, vimos aqui o perigo do tabaco, o álcool, sexo, etc. Numa superação muito simples do dia a dia. É quando eu olho para a situação estressante e digo simplesmente assim, pois é, a vida não são só flores e rosas, é a vida, sucedeu-me. E se eu disser assim, isto é apenas uma experiência de vida, aquilo que não mata engorda, aquilo que se eu resisto fico mais forte, e se eu disser perante uma situação muito estressante, dizer assim, calhou-me a mim, é a vida. Ok, é uma experiência de vida. Só o dizer isto, só o tomar atenção e consciencializar isto, diminui francamente o stress. E se eu fizer um leve sorriso, melhora francamente. Isto é o, digamos, é o copingzinho do dia a dia que nós todos podemos ter na vida. Então, fora isto, é impossível termos o nosso bem-estar? Penso que não. E já há pouco aqui foi falado do fenómeno placebo, mas embora aquilo que foi dito há pouco talvez fosse o nocebo, porque o placebo pode ser usado, na verdade. Placebo, se eu, como médico, tiver sou uma figura de autoridade perante o meu paciente, e se eu lhe disser e tiver confiança naquilo que estou a dizer, funciona. Houve estudos feitos, por exemplo, mesmo com placebo, dizendo em pessoas que vai tomar isto, mas isto aqui não é para as dores, mas nós suspeitamos que dá resultado. Houve pessoas que deixaram de ter certas dores, sobretudo lombares. Estas experiências feitas com pessoas que estudavam um efeito, digamos, placebo, a utilização até da sugestão como a hipnose. Portanto, vamos usar o placebo, se for caso disso, se trouxer benefício para o nosso paciente. E este livrinho que vem aqui, isto é a Bíblia dos psiquiatras, o Kaplan. E o Kaplan, como nós chamamos, tem um capítulo só dedicado a práticas, não lhe chama medicina alternativa e complementar, chama-lhe práticas complementares de saúde. É curioso. Portanto, vejo, os psiquiatras estão atentos a práticas complementares e alternativas de saúde, para dizer que isto não é assim uma invenção qualquer. A nossa Bíblia refere e aconselha os psiquiatras a usar isso. Então, o que é o bem-estar? Uma definição da Wikipédia. No fundo, engloba uma boa nutrição, atividade física, bons relacionamentos interpessoais, familiares, sociais, além do controle do stress. Foi por isso que eu comecei a falar. No fundo, é a saúde no seu sentido mais amplo. E há pouco, ouvindo o Dr. Carlos Rabassal, ele chamava a atenção para aquilo que eu chamo o check-up ad hoc. Porquê é que esta expressão ad hoc? É uma expressão que nós utilizamos, ad hoc quer dizer específico. Havia comissões de rua ad hoc, para tratar da rua, no tempo do 25 de Abril. Portanto, esta expressão ad hoc, está lá tudo aquilo que um médico deve ter atenção, seja cardiologista, seja medicina geral e familiar. Alimentação, diabetes, hipertensão, obesidade, colesterol, no sentido mais vasto do termo, portanto, incluindo outros lípidos. E se eu puser, em vez de check-up, se eu puser assim, teste ad hoc, ponho lá o T de tabaco. Então, T ad hoc. Então, completa aquilo que há pouco ouvimos. Precisava de um copo com água, que não há aqui, mas só quem tiver a amabilidade de trazer, eu agradecia. Portanto, se tivermos esta sigla na nossa cabeça, estamos a fazer muita coisa logo para diminuir o stress normal em doentes cardiovasculares e que nem era preciso estar em tempo de Covid, mas eu vou avançar daqui a pouco mais para a especificidade do Covid. Se começarmos para a alimentação, eu diria assim, é necessário ter uma mesa destas para a dieta? Uma verdadeira ratoeira? Não, não tem que ser. Só porque eu tenho lá um bolozinho. Não, não tem que ser. Portanto, vamos ser mais comedidos e não utilizar isto assim como eu tenho aqui assim. E então, esta garrafinha com água traz exatamente este slide. Tenho de me hidratar. A hidratação, obrigado. Seria realmente o mais importante. A hidratação, o aumento de volume, por exemplo.
que nós temos, e portanto aqui assim, água, simplesmente água. Tenho aqui assim uma garrafinha de água de Monchique, muita gente começou a falar, pois é, porque temos que alcalinizar o corpo, é muito melhor, mas não se chegou à conclusão, não há provas claras de que o aumento ou beber uma água com pH elevado, 9,5, é mais elevada, não há provas claras, mas na verdade mal não faz se as pessoas sentem que podem beber, em vez de pagar por outra água, pagam por esta, e se me perguntarem o que é que acham, eu digo assim, não há evidência, mas também mal não faz, beba. Portanto estou a vender-vos isto pelo aquilo que eu também li sobre o assunto. Alimentação e Covid. Agora estamos a entrar mais proximamente naquilo que vos queria trazer. E chegou-se à conclusão que há potentes compostos alimentares, sobretudo, como veem aqui na couve-flor e nos ovos, são capazes de inibir a protease que modula a entrada do Covid nas células. Portanto, isto aqui, estudos recentes, eu tentei trazer a literatura mais recente, este é de 2022, e, portanto, seria um conselho que eu daria, olha, como a couve-flor, como ovos, abóbora, cevada, etc. Ainda também um outro artigo relacionado também com o SARS-CoV-2, como inibidores das principais proteases que estão aqui sim, e são frutas como o diospira, a banana, as framboesas e, curiosamente, o vinho tinto. Um copo de vinho tinto tem muitos taninos. Na verdade, é exatamente o ácido tânico que tem esta função. E, portanto, um copo de vinho não é estimulante e mais, pode mesmo vir a aumentar a nossa esperança de vida. Por exemplo, o vinho tem também muito resveratrol, e o resveratrol realmente está estudado, que aumenta a nossa capacidade de viver mais tempo, a longevidade pode aumentar, na verdade, moderadamente. Facilita o contacto, facilita a comunicação, daí que eu, para além daquela alimentação, da água, um copo de vinho tinto. Nas doenças cardiovasculares, e sobre a incidência dessas doenças e realmente o tipo de comida, ou sobretudo, neste caso, de fruta e vegetais, portanto, estão aqui sim os benefícios, estão mais que demonstrados neste Journal of American Heart Association de 2020, onde se fazia realmente estes outcomes, controlando verdadeiramente este tipo de comida. Portanto, os frutos, as bagas, no fundo são bagas, os mirtilos, as amoras, as framboesas, etc., como estas seriam de também recomendar, como estou a dizer, estou-vos a dar dicas. E depois vi que as pessoas com este confinamento aumentaram em média 5 quilos. 5 quilos, porque também comiam docezito. E então, também, uma outra dica, e que eu tenho experiência clínica, pessoas que têm um apetite grande por doce, eu costumo dizer assim, então eu vou cromá-la, vai-me cromar, vou citar picolinato de crómio. Portanto, qualquer crómio, bioativo crómio, picolinato de crómio, na verdade, ajuda a regular a diabetes, mas também reduz francamente o apetite por doces, apenas doces. É a minha experiência clínica também. O zinco, também há dados que fazem pensar e que levam, é uma dica, que se utilizarmos zinco, picolinato ou outro, 25 mg, 20 mg, 50 mg, mostrou que é capaz de moderar e até de prevenir sintomas respiratórios do tracto superior. Suplementos alimentares ainda. Tem-se discutido também bastante, sobretudo na relação cardiovascular, a utilização da vitamina K2. A K2, por aquilo que eu li neste artigo de 2021, na verdade chama-se MGP, é uma proteína que mantém o cálcio fora dos vasos sanguíneos, portanto, e sobretudo fixa-o nos ossos. Portanto, daí que esta utilização do K2, que eu desconhecia, mas que fui ler, até para fazer esta apresentação, poderia ser uma dica. E é interessante que, ao ler sobre a K2, havia uma associação com a vitamina D. Então, portanto, se eu juntar vitamina D com K2, estou a fazer uma profilaxia dupla, não só porque meto a vitamina K2, meto cálcio nos ossos e retiro da circulação, e aqui sim, se eu juntar vitamina D
tem realmente uma relação fantástica, que se vê aqui assim, neste No Lancet Diabetes em Endocrinologia 2021, que é capaz de reduzir francamente o stroke, portanto o AVC e a doença coronária. E curiosamente neste artigo chamava-se a atenção, e isto é importante também dizer-vos, é uma dica, se pedirem sempre um doseamento da vitamina D aos vossos pacientes, é estranho, eu próprio, enfim, vivi numa praia, Praia da Figueira da Foz, andava ao sol, ando ao sol, gosto de apanhar sol, tinha menos de 30 nanomoléculas por litro. E nós, estudos feitos na universidade, em estudantes universitários, mais de 50% estava abaixo dos 30, que é considerado o valor limite. E aqui estabeleceu-se uma relação inversa de que quem tem abaixo dos 40 tem mais possibilidades de ter este tipo de doença. Daí que eu diria, tomem vitamina D, por certeza, quase certeza está muito baixo, e se tiverem 30, que é o limiar considerado hoje a nível laboratório, façam subir isso até aos 40. 4.000 unidades por dia de vitamina D e juntando-se a K2 pelos motivos que expôs, acho que é uma boa dica. E depois algo também que começou a ser falado cada vez mais nos últimos tempos, o microbiota. O microbiota são cerca de 2 quilos que temos de bacilos, de bactérias dentro de nós, a maior parte deles no intestino. O intestino, nós esquecemos, é um segundo cérebro porque é onde se produz a maior parte da nossa serotonina. E até de um ponto de vista imunológico, através das placas Paia. E vivem lá uma quantidade de bichinhos, cerca de quase 2 quilos, que muitas vezes são os mausitos, e esses mausitos o que é que fazem? Se são cândidas, levam-nos ao frigorífico. Dão vontade de comer, querem alimentos, querem doces. Daí que, se nós começarmos por aí também a trabalhar, a ajudar a pôr as nossas bactérias boas, os nossos bacilos bons, os lactobacilos e outros, e é fácil, como a dieta mediterrânica, probióticos, prebióticos, ou então o kefir, que também se vende por aí, e o iogurte, seria a possibilidade de nós termos um microbiota muito mais saudável. Este produto, o Vitacolon, é aquele de todos os que estão aí à venda que eu recomendaria. É uma dica. Porquê? Cada cápsula tem 6 bilhões de bactérias saudáveis, ou bacilos melhor, para o nosso intestino. E tem lá parte da composição que eu diria que vale a pena ter em conta, que são sobretudo os lactobacilos e os raminosos. O raminosos é considerado um bacilo que faz um filme à volta do endotélio do intestino que não deixa passar as grandes moléculas, porque o açúcar refinado faz uns buraquinhos. Eu vou explicar-vos isto de uma maneira muito simples, se calhar, mas pronto, é assim mais fácil para perceberem. E se nós tomarmos este tipo de bacilo, estamos geralmente também a defender-nos. Um estudo feito que, curiosamente, neste artigo que aqui se mostra de Neurociência, Psiquiatria e Neurociência 2021, chegou-se à conclusão que dar antidepressivos, que é uma área que eu prescrevo, alterava o microbiota. Até me faz pensar que eu, ao tomar um antidepressivo, estou a alterar o microbiota que vive dentro de mim. O microbiota é esse que vai interferir, possivelmente, na produção de dopamina, de serotonina, e é por isso que é o melhor. Se calhar não tem a ver com a produção no cérebro, mas com a alteração que os antidepressivos fazem no microbiota. Este estudo foi feito, curiosamente, no estudo do microbiota do sangue, sanguíneo. E daí que, por isso tudo, chegou-se à conclusão que ao dar antidepressivos, tinha uma alteração nítida no microbiota do sangue que ficava igual ao grupo de controle que não estava doente. Isto é interessante. Esta ideia de darmos antidepressivos para melhorar o microbiota. Chegamos então, de novo, ao check-up ADOC 2. E então escrevi ADOC, andar, dormir, o humor, o otimismo e comunicar. Vamos para esta relação do andar. Andar, primeiro A, mas que tem a ver com o exercício, tem a ver com a falta dele. O sedentarismo, a depressão e a doença cardiovascular. Neste estudo de 2017 mostrou-se que a depressão e a doença cardiovascular têm um grande link, estão muito associados, depressão e doença cardiovascular. E depois chegou à conclusão que os comportamentos sedentários, neste artigo de 2018, do Jornal de Doenças Afetivas, que aumentam muito mais, esta falta de exercício, este sedentarismo aumenta mais, digamos, num estudo de 13 anos, a incidência de depressão. Vejam,
de falta de movimento, falta de exercício, depressão, associação com doença cardiovascular. Então, tão simples como isso, é grátis. Passear, sair, andar a passear. O exercício físico, claro que o exercício físico, vou dar-vos algum exemplo de exercício físico, mas simplesmente o andar. Ter um marcador preso ao cinto e andar 9.000 passos, cada passo 60 centímetros, 9 vezes 6 são 54, 5,4 quilómetros. Também não é assim nada do outro mundo. Deixar o carro um bocado mais longe, subir as escadas, descer as escadas, tão simples como isso. Bom, eu não quero que vocês andem a fazer exercício deste, atenção, quer dizer, apesar desta senhora ter uma idade provecta, não é necessário. Por exemplo, um alongamento, esticar para um lado, simplesmente fazer certos abananços, saltar, bocejar, isto é um exercício para a articulação temporomandibular. Portanto, e chegou-se à conclusão que até o yoga, neste estudo de 2018 da neuropsiquiatria, que realmente é suscetível de alterar o humor e o estado depressivo. Claro que não é o yoga feito só assim, um dia por semana, foi durante 12 semanas em que se foi ver realmente qual era a medida desse humor e chegou-se a pontuações equivalentes às dos indivíduos não deprimidos. Portanto, o yoga continuado, feito talvez 3, 4 vezes por semana durante 1 hora, tem estes efeitos e que foram estudados. Numa revisão também que eu encontrei, de 2022, agora, escrita no Medscape, médicos que estiveram, digamos, a trabalhar durante a pandemia, eles próprios davam 5 ideias. Então, desde, fazer pizzas em casa com a família, ir ao ginásio, piscina, sauna, fazer voluntariado, meditação e alongamentos, cuidar das pessoas, quem gosta de estar mais tempo com elas. Isto também seria, como eles chamavam estes colegas que escreveram este artigo, segredos da felicidade em tempos de pandemia. E depois eu tenho aqui outros, como podem ver, vários, quer dizer, muito mais: cozinhar, caminhar, pintar, escutar, descansar, limpar, cantar, etc. Dormir. É que, na verdade, nós sabemos que o sono e o sonho, sobretudo o sono, mas também o sonho, em parte, tem a ver com, digamos, o aumento da nossa capacidade imunológica. Ratinhos que foram privados de sono, depois morreram a curto prazo porque apanhavam uma infecção qualquer e não tinham safa nisso. Daí que o dormir bem é fundamental, e aqui tenho dicas para não ir diretamente para os hipnóticos. Então aqui dicas: o GABA, o ácido gama-aminobutírico, que está aqui assim indicado, seria algo que se compra, por exemplo, nas parafarmácias. A utilização de melatonina, sobretudo a melatonina é um clássico para se vir a transformar em serotonina durante a noite, mas também porque antecipa a vinda do sono. Portanto, até por isso se usa no jet lag, para pessoas que têm atraso de fase, o sono nunca mais vem. Então há vários tipos de melatonina, como tem aqui assim, isto aqui é em gotas, portanto podemos dosear 2, 4 gotas de melatonina. O GABA é sobretudo um tranquilizante, tem efeito semelhante à das benzodiazepinas. Daí que, se não quiserem utilizar medicamentos, enfim, mais duros, e que causam dependência, eu deixo esta dica. Portanto, a utilização do GABA e a utilização da melatonina. E também ouvi isto de uma colega que falava sobre neuroenhancers, portanto, medicamentos capazes de ampliar as nossas funções mentais, a cognição, a atenção, a concentração. Nós sabemos que pessoas que passaram pelo Covid, sobretudo no longo Covid, e até alguns que se queixam de síndromes pós-vacinais, ficam com fogo, com nevoeiro na cabeça, têm dificuldades de concentração e de atenção. Tentei encontrar literatura e apenas me lembro de uma comunicação feita por uma colega que falava na L-tirosina. A L-tirosina é um isómero da T4, da hormona da tiroide. E, na verdade, algumas pessoas a quem eu prescrevi sentiram-se bem, conseguiram sentir-se um pouco mais ativas, com mais atividade, com mais concentração, etc. Portanto, é uma dica também que eu vos deixo, porque é difícil. As pessoas que tiveram Covid, é aquilo que eu vejo mais na minha consulta, são pessoas que têm uma dinamia, uma astenia, um cansaço, e não há assim nada que a gente olha, tome isto.
Claro que podemos falar, eu falei até com um colega brasileiro que me diz, Mário, tive Covid, fiquei assim, esténico, então o que é que anda a tomar? Diga assim, olha, falaste no L-tirosina, tenho receitado, senti um pouco melhor, mas olha, há outros colegas aqui assim que me dizem assim, toma ginseng. Bem, o ginseng, uns dizem que dá resultados, dizem que não dá. E digo assim, está bem, pois, mas nós não temos assim nada que seja realmente algo que tire verdadeiramente essa astenia, esse cansaço. E depois, olha, também outro colega que me falou no coenzima Q10. Bom, dicas. Lá se pensem nestes três, o ginseng, L-tirosina e o coenzima Q10, porque acho que é de tentar tudo, porque não há assim nada específico que se dê para isso. Dicas. Depois também, claro que o magnésio pode dar assim uma certa capacidade muscular e está envolvido em tantos processos e aqui assim estamos a ver que há um artigo recente de 2018 que fala exatamente que seria até bom para o tratamento e prevenção, podemos fazer um doseamento do magnésio e tem algum componente, digamos, antiasténico. A propósito de magnésio, há vários magnésios. Este que eu tenho aqui, o bioativo magnésio, tem 3 tipos de magnésio. É que nem todo o magnésio é absorvido de modo igual. E este laboratório conseguiu meter no mesmo comprimido 3 tipos de magnésio. Se dermos 2, certeza algum entra. Portanto, mas se fizerem um doseamento, podem talvez receitar isso melhor. Também um ansiolítico sair para as benzodiazepinas, a valeriana. A valeriana também tem havido estudos recentes que mostram que a valeriana, numa dose razoável, atenção, vejam que 450, há vários vales perto, 45, 50, 450, e um comprimido ou 2 tem funções realmente tranquilizantes. E se derem à noite, a pessoa com mais probabilidade entra no sono. Portanto, seria um ansiolítico que eu também deixaria como dica. Fala-se muito hoje, cada vez há mais estudos sobre a meditação. Meditação, sobretudo a mindfulness. Mindfulness é uma atenção plena. É uma atenção plena sobre aquilo que está a passar naquele momento. Quer dizer, não tenho mais nada no meu cérebro, a não ser de olhos fechados, prestar atenção à minha respiração e ao que se está a passar à minha volta, mas não ficar pensando, agora vou ouvir um barulho, está uma pessoa a falar. Não, está uma pessoa a falar. Agora estou a respirar fundo. Portanto, simplesmente prestar atenção à respiração, inspirar e depois deixar sair o ar. O mais tempo que puder. 6, 7 vezes vão ver o efeito que tem sobre a vossa ansiedade. Tão simples como isso. Isto, no fundo, é um mindfulness, uma atenção plena só sobre a respiração. E, na verdade, mostra-se que houve, assim, alguma base para dizer que houve um bem-estar durante este Covid, a pandemia do Covid, e utilizando a mindfulness, como eu falei. Na verdade, estive aqui a falar sempre de dicas, alguns compostos químicos, práticas terapêuticas, como chamei, que vêm, apesar de estarem, digamos, baseadas em alguma evidência, sem dúvida, eu aconselho sempre, leiam sobre estes produtos para estar a par, perguntar se o paciente toma outros medicamentos que, na verdade, podem interferir e saber se tem ou não efeitos secundários e avisar disso. Há pessoas que também sentem que deveria haver uma certa tendência para a espiritualidade. A espiritualidade no sentido mais lato, de que eu não sou uma peça sobressalente no universo, portanto eu faço parte, que eu quero ser uma pessoa melhor, quero ser uma boa pessoa, quero estar junto com os outros. Então fala-se muito agora dos malefícios do 5G. Eu tenho um outro 5G, a generosidade, a gratidão, a gentileza, a gestão de stress, que estive aqui a falar, e o gracejar. Isto é o vosso 5G, portanto não vamos agora demonizar o 5G que anda para aí. Eu tenho outro, apresento este, um 5G deste tipo. Na verdade, aquilo que eu estou a tentar aqui assim, trazer-vos é que, apesar de tudo o que passamos, em vez de termos um stress pós-traumático, vamos fazer disto um crescimento pós-traumático. Na verdade, o que fazemos às árvores, para elas crescerem mais e melhor, darem mais frutas, tiveram de ser podadas. De certo modo, um pouco o que estamos aqui assim a mostrar neste exemplo, e é a minha proposta de que com isto tudo que nós passamos, vamos sair do stress pós-traumático para um crescimento
pós-traumático. E a finalizar, falta ainda 3 áreas do segundo ADOC, que é este que está aqui assim, o humor, otimismo e comunicar. Este é um videozinho pequenito, de 1 minuto e meio, que eu fiz, talvez em outubro de 2020, um pouco para pôr em prática isto tudo está aqui, o humor, otimismo e comunicar sobre o Covid. Eu vou tentar fazer com que ele avance, deixa-me ver como é que se pode projetar este videozinho. Pode pôr aí, por favor? E já agora também, como eu sou psi, vou dizer-vos umas coisas. É que, na verdade, sabe-se hoje que viver na raiva, no ódio, no medo, façam as pazes com quem vocês estejam zangados, porque andar numa dessas aumenta o cortisol, esse stress todo, isso diminui as nossas defesas. Bom, deixem vir ao de cima essa luzinha que tem aí dentro, essa luzinha, seja farol, seja calor para os outros. No fundo, deixem-me dizer-vos a frase mágica: alcalinizem também a alma. Alcalinizem também a alma. Estava-me a esquecer. É isso, de fazer uma qualquer previsão para o futuro, mas eu não ligo a computadores e vou buscar a minha bolinha mágica. Só um momento. Está aqui mesmo, vou já pegar nela. Está tudo aqui. Ai. Estão a vê-la, a bola mágica. Bom, eu vou ver aquilo que o futuro me diz. Estou a ver. Está aqui acima coisa, um calendário. Um calendário diz, um calendário, uma temporada longa. Olha, diz que vai estar ainda uma temporada, que vai haver uma longa temporada ainda. Pois é. Vou continuar a ver. Estou a ver uma frase que eu aprendi na hipnose com o Milton Erickson, o da hipnose contemporânea, e que dizia sempre assim no final da hipnose: o melhor está ainda para vir. Então, ok, juntando as duas coisas, uma grande temporada ainda, mas o melhor está ainda para vir. Bom, alcalinizem-se e alcalinizem a alma. O Mago Simons. E assim os deixo com este equilíbrio instável, mas é sinal que estamos vivos. Obrigado. Obrigada, Dr. Mário Simões, pela excelente comunicação com estas características que já nos vem habituado ao longo das jornadas, no decurso dos anos. Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário ou pôr alguma questão à doutora Mário Simões, na assistência. Realmente temos umas dicas. Este vídeo final foi imperdível. Este vídeo foi feito para os doentes que telefonavam. Amigos e doentes. Uma vez telefonei-lhe e então havia ouvido uns passarinhos a cantar. Esteja tranquilo, não se exalte, não perca a paciência, ouça os passarinhos. É verdade, eu às vezes faço isso, quando as pessoas me ligam, tenho no meu voicemail, faço a minha própria produção, portanto, em vez de comprar, brinco, tenho uma série de ruídos, sei lá, panelas, isto, aquilo, vários ruídos, então gravo a minha própria mensagem. Portanto, e o professor Manuel Carreta está a falar que uma vez eu punha passarinhos e dizia, está a ver, agora não posso atendê-los, estou no campo, estou a usar os passarinhos. Não, mas foram realmente umas dicas muito... São dicas, exatamente. Vejam isto como dicas pela definição que eu dei e, portanto, leiam sobre isto. O que eu aconselho é ler sobre estas coisas. Eu vou-te enviar uns slides, digamos, em PDF. Eu há pouco tempo estive a frequentar um curso por virtual da Cleveland Clinic, que é considerada, digamos, a melhor clínica do mundo, não é?
E era exatamente uma conferência sobre o que tu disseste aqui. Não digas. Destes produtos. Eu não copiei. Destes produtos. Sim, mas então diz lá. Não, tinha, vou-te mandar os slides. Eu Vou mandar os agradeço, slides, eu que é uma professora, tal, é um curso da Cleveland Clinic de prevenção, de prevenção em geral, em que falava destas coisas todas, da vitamina K2, da vitamina D, das várias plantas, né, utilizadas, etc, etc. E falava de muitas plantas que eu nem sequer conheço, mas quer dizer, com argumentação científica, como tu fizeste, aliás, tu apresentaste estudos, não é? O que significa que os nossos antepassados e a medicina oriental tinham alguma razão, ou tinham muita razão. E hoje vamos buscar, e muitas das sugestões que deu, nomeadamente a meditação e o yoga, independentemente dos fármacos, que estão também a entrar nas nossas sociedades hoje, vêm muito ao encontro daquilo que já se fazia e que nós fomos esquecendo ao longo de séculos. É verdade. É verdade, aliás todos nós, eu lembro ainda quando estudei a farmacologia, nós ainda falávamos muito em fitoterapia e algo que se perdeu, mantém uma tradição em alguma sociedade, que era o termalismo. Eu ainda estudei isso, portanto, hidrologia médica, e é pena que se tenha perdido, porque na verdade há pessoas que continuam lá a ir e gastam o seu dinheiro, passam lá 15 dias do seu tempo e vão lá 1 ano e 2 anos porque sentem benefício. Portanto, eu acho que era interessante voltar de novo a perceber o que é que as plantas têm para nos dar, a fitoterapia, a hidrologia. Eu não sou, digamos, uma pessoa que seja só de receitar os fármacos penso que domino bem, trabalhei, mas eu sempre que possa dar outra coisa mais suave eu dou. Foi isso que eu vos tentei trazer aqui em termos de dicas, portanto, quando não resulta, então vamos para os outros, claro, sem dúvida. Nossos colegas têm experiência, isto é a minha experiência pessoal, enquanto homem, no meio rural. As pessoas que tinham pequenas... Peço desculpa. Isto é a experiência de um homem que nasceu no mundo rural, que vive no mundo rural e que teve o azar ou o privilégio, portanto, enfim, nascer dentro de famílias que realmente todas eram muito ligadas, portanto, aos campos e à produção agrícola. E todos os espaços, os terrados, as hortas, etc., as pessoas tinham uma espécie de farmácia com diferentes árvores, arbustos sobretudo, que eram usados, portanto, como fitoterapêutica. Em regime de fitoterapêutica. Aliás, e a própria o termalismo, a hidrologia, etc., está extremamente ativa, quer dizer, e eu era uma pessoa extremamente suspeita quanto a isso, e quis viver essa experiência num determinado contexto, e eu devo dizer que tive que dar a mão à palmatória. Quer dizer, não, eu acredito muito nisso. E agora, de facto, está-se a voltar, isto não é nada de novo, é ao fim e ao cabo recuperar as sabedorias, sabedoria, atentarmos novamente à sabedoria, não, e não mais que isso, é uma lição de humildade, não, de todo o tempo, e essas coisas são transversais no tempo. Muito obrigado. Volto a agradecer ao Dr. Mário Simões. Obrigado. E vamos fazer agora um intervalo até às 16h30 para beber um café e de relaxar um pouco.